Papo de Mulher pode! Eu sou Cláudia Giné. Eu sou Sandra Moraes. E juntas somos Papo de Mulher. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Laura Garamboni, obstetra e ginecologista. E nós vamos falar sobre o que a gente mais gosta, Papo de Mulher pode e deve. Eu quero agradecer, primeiramente, você ter aceitado o nosso convite. E, assim, não podia ter uma representatividade melhor do que você, como ginecologista, que é a representação do feminino, tá aqui para falar no Papo de Mulher. Exatamente. Porque é sobre isso que a gente quer falar. Né? E eu espero que aqui a gente abra a possibilidade de mulheres que muitas vezes não têm acesso a um plano de saúde, acesso a uma médica capacitada. Uma informação, né? Uma boa informação. A gente quer saber tudo. Que isso sobre possa mulheres. chegar em quem está precisando nesse momento. Então, mulheres, sigam. Então, gente, toda a ginecologia e obstetrícia no Papo de Mulher hoje. Aliás, é muito importante, né? A gente fala disso, mas a mulher, ela precisa estar se conhecendo. E é o que eu mais falo no Instagram. E esse autoconhecimento é por dentro mesmo. Saber como funciona, que são essas doenças que aparecem, que na verdade são síndromes, doenças, que você vai falar muito melhor do que a gente, porque você que é especial nisso. E até falar para vocês também agradecer e dizer que ela é a minha ginecologista. Ai, gente, que já quero que seja minha. Já Como é que faz isso, para com gente? essa, hein? Olha lá, hein? Vamos Não, tô dividir brincando, essa vamos ginecologista, Vou pelo botar amor de pulseirinha Deus. VIP em todo mundo, aquela do camarote. Exatamente. Pode ficar Tá tranquila. Exatamente. E a gente queria falar um pouco sobre as dúvidas que surgiram. A gente fez algumas perguntas lá no Instagram e tem milhões de dúvidas, óbvio, né? E a gente queria saber um pouco também sobre a síndrome do... Síndrome dos ovários ovários policísticos. Então, peraí, vamos voltar a pergunta, porque eu sempre esqueço esse negócio. Síndrome do Síndrome de ovário ovário policístico. Então, a gente queria saber um pouco sobre a síndrome do ovário policístico. Então, Policístico. Policístico. Gente, tem nada de doença. Síndrome do Então vai, ovário. pergunta você essa, vai. Então, deixa a gente... Eu acho que a gente pode... Pra outra? Eu acho que a gente pode fazer... Como é que você acha, Letícia? Acha que pode fazer as perguntas mais... Ah, medicina preventiva. Tá, Eu então vai. acho. Depois você conta aí. Tá, isso, valeu. Mas ela é muito boa, tá? Não, é bom. E quem tá de fora é muito melhor. Então, peraí. Tá ótimo. Eu vou Eu acho que falar. ela tem que falar um pouquinho. Então, depois você edita lá, tá? Da formação, na hora um pouco de... dela, da vida antes da ginecologista da mulher também. Tá certo. Então. Quem é a Laura? Eu acho. Não, tá também certo. Depois A gente fala. esqueceu de deixar você se apresentar. Ai, gente, mas eu acho que a gente podia Não, dar uma esqueceu de deixar apresentada ela nela. apresentar. Tipo assim, hoje a gente tá aqui com A doutora a Laura. doutora Eu Laura, falei. mulher linda, maravilhosa, Ah, sim, também. empoderada, Médica, médica. Tá, vamos lá, então. Médica, mãe, mulher. Ginecologista e eu aqui pensando, e linda, né? Porque É ela não linda, ia- gente. Então vou linda. continuar. Quero Aquela. ver, Vou quero repetir ver aquela. como é que vai sair ali, né? Não tem filtro. Acho que porque você Não, começa apresentando ela. Eu já apresentei, agora eu vou falar. Eu falei Não, mas minha acho que a gente- ginecologista, eu vou é. falar. Então vamos lá. Pode ir? Bom, a doutora Laura também é minha ginecologista, uma mulher linda, maravilhosa, como todas nós que vivem nesse mundo, que a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa estar linda por fora e linda por dentro, e essa exigência cada vez mais. E É aí, muita cobrança, né? muita cobrança, exatamente. E a gente queria que você se apresentasse para as pessoas conhecerem você. Bom, eu sou Laura Garamboni, sou ginecologista da Cláudia. Vai ser minha também, gente. Tô aqui mediando. Então, formei em 2001, muitos anos atrás, né? Fiz especialização em ginecologia obstetrícia residência, depois fui fazer mais uma especialização só em ginecologia na UFRJ, depois fiz mastologia, depois fiz videocirurgia, mestrado em saúde da mulher. E, enfim, e agora tenho lá meu consultório na Barra, foi onde conheci Cláudia, e eu tô muito feliz pelo convite, e eu acho que eu sou a primeira convidada. É a primeira convidada, O especial. primeiro sutiã a gente não vai esquecer nunca. Primeiro convidado e mais importante, né? Porque justamente falar dessa parte íntima da mulher. Exatamente, acho que nada melhor para começar um podcast sobre papo de Exatamente. mulher, pra gente falar sobre a nossa saúde. E eu falei já pras meninas, eu vim de vermelho, em homenagem, né, que eu vi que tinha o vermelho na logo, eu falei, vou de vermelho, que é a minha cor favorita. E é um feminino aí, ó. Exatamente. E eu acho super importante mesmo a gente trazer o papo para isso que a gente estava conversando antes da gente começar, sobre
essa necessidade de perfeição, essa necessidade de estar sempre tudo bonito. E muitas vezes até eu me pego fazendo isso. Eu, às vezes, me pego correndo para conseguir chegar a tempo na minha médica para fazer um botox e desmarco um exame de vista, por exemplo. Então, eu acho muito importante a gente ter essa exigência toda de a gente estar sempre linda, mas a gente esquece que a gente tem que estar lindo dentro, né? A gente tem que ver nossa saúde, o que sustenta a gente em pé. Dentro, emocionalmente, mas também a saúde, o sangue, o preventivo, as mamas, para a gente poder viver aí longamente sem outros maiores problemas. Já ter longevidade. Já fazendo um gancho com o que você está falando, eu vejo que eu vi no seu Instagram, porque a gente faz o dever de casa aqui, meninas, meninas, mulheres do mundo, porque eu vou pegar a manha das mulheres, porque eu sempre falo meninas, que é lá do Instagram. Essa questão da medicina preventiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e aonde entra, como é que funciona, né? Porque eu para mim, acho que é sempre melhor a gente prevenir do que já lidar com o sintoma da doença ali que já está instaurada. Fala um pouquinho para as mulheres entenderem um pouco essa dinâmica e como é o funcionamento. Então, o que acontece? Existem as doenças que são completamente preveníveis na mulher e que são as mais comuns que a gente vê. No Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil, o câncer de colo de útero, que é relacionado com o início precoce da vida sexual sem proteção. E a gente vê as meninas começando a ter relação cada vez mais cedo. Exatamente. E sem proteção, e as pessoas fazendo campanha contra a camisinha, da vontade de ó, né? É loucura, é o fim, né? Então, câncer de colo de útero é completamente prevenível. O câncer de mama, ele não é completamente prevenível, mas a gente tem métodos de rastreio muito precoces. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre essas principais doenças que acometem a mulher. Na minha prática clínica, a gente vê muito câncer de colo, câncer de mama, mas tem outras coisas que o médico, o ginecologista tem que estar atento, que é a questão das doenças cardiovasculares. As mulheres estão infartando loucamente, AVC. Então, isso realmente é muito importante, tem um impacto muito grande, pode abreviar a vida de uma mulher. Então, começando a falar sobre o câncer de colo de útero, graças a Deus, a gente já tem uma política pública de vacinação das adolescentes, das meninas e dos meninos. Então, isso é importante para a gente orientar as mães que estão na nossa consulta, vacinou sua filha, e quando ela começar a vir na consulta, a gente já fez a vacina, tomou as 3 doses, que o SUS não dá as 3 doses, mas o ideal seria, mas se ela tomar 1, 2 doses... já é melhor do que nada, melhor do que nada. Exatamente. E o impacto que a vacina contra o HPV teve no mundo, na queda de câncer de colo, na queda da mortalidade, foi uma coisa impressionante. Então é muito importante vacinar. E antigamente não dava-se valor a isso, né? Não tinha essa coisa da vacina, da prevenção. Exatamente. Acho que agora mais ainda você falou uma coisa certa. Hoje a sexualidade já está muito mais cedo. Né? Muito não tem mais mais aquela questão, e às vezes não se cuidam, né? Não tem essa noção. Teve muitas perguntas aqui de adolescente, incrível. Porque os adolescentes se preocupam muito com isso. Sabe? E essa é uma questão que eu queria te perguntar, fazendo aqui um adendo. Hoje, estamos em 2022, a gente vê adolescentes engravidando. E aí eu te pergunto, o Google, né? As pessoas falam, vou lá dar um Google. E assim, embora tenha muita informação, mas eu acho que ainda tem muita informação truncada, errada, que leva ao fato de você não se proteger, né? Eu fico chocada quando eu encontro uma menina com 12, 13, 15, 16 anos, uma amiga da minha filha de 16 anos, acabou de ter um neném, né? E aí, assim... Cadê não sabem nada, não cadê a atuação do governo? Cadê as medidas preventivas? Porque eu sempre acho que é o seguinte, quando você está numa comunidade carente, vê se você concorda, Cláudia, é uma propagação da pobreza, porque a avó já foi mãe solteira, a mãe já é mãe solteira, e essa menina já também é uma mãe solteira. Então, assim, ela podia fazer o corte e tentar fazer coisas que a mãe e a avó não tiveram a possibilidade, tipo fazer uma faculdade, dar uma virada, mas
vai pelo mesmo caminho, sabe? Eu Acaba vejo- indo mesmo. Na Isso, verdade, é qual é isso. uma orientação que você poderia dar para isso, né? Importante, né? Porque isso está crescendo muito. O que acontece? Uma coisa que eu aprendi nesses 45 anos de vida é que se a gente for ficar contando com medidas do governo, Sim. a gente não vai muito longe. Lógico que Verdade. tem. Lógico que a gente tem que apoiar o SUS, lógico que a gente tem que explicar como as coisas funcionam e essas medidas precisam funcionar. Só que se a gente for esperar, por exemplo, uma menina poder fazer um preventivo pelo SUS, olha só, pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, isso é uma medida que veio de fora. Outros países desenvolvidos Sim, já é outra têm coisa. essa medida. O preventivo, fazer o Papa Nicolau a partir dos 25 anos para aquelas mulheres que já têm vida sexual ativa, tá? Lógico que a menina virgem, ela não precisa fazer o preventivo, porque a gente sabe, até onde a gente sabe, o câncer de colo ele é relacionado com o HPV, que é um vírus Sim. sexualmente transmissível. Transmissível, Ok. Então a gente até, não vamos coletar preventivo na virgem e vamos esperar. Só que no posto de saúde, ela chega lá, uma menina que começou uma vida sexual com 12, que a gente vê isso, muito né? triste isso. Ainda mais nessas esferas sociais, assim, com um pouco Exatamente. mais de Que é muito informação, sexualizada, isso, né? muito sexualizada e pouca informação, isso tudo que você falou. Então ela começou a vida sexual com 12. Ela chega no posto de saúde, ela não tem 25, não vão fazer o preventivo nela. Só você volte com 25. Não Qual é a existe. justificativa disso? É porque a adolescente ela tem uma regeneração celular no colo Mais rápida. Então, essas lesões pequenas causadas pelo HPV, elas têm um potencial de melhorar muito rápido. Elas podem surgir, acaba que ela é biopsiada do colo e não é nada, e daqui a pouco... Então, essa é a justificativa. Procede. Só que no Brasil, com a quantidade de meninas iniciando a vida sexual nessa idade, com mitos sobre a vacina do HPV, tipo, eu não vou dar vacina na minha filha porque isso vai estimular ela a ter relação. Eu não Mas vou é o levar no contrário. ginecologista Gente, isso nem é dar uma desinformação pílula, total. porque aí ela vai se Cabeça sentir é livre para contrário. poder ter relação. Não, eu não vou dar uma pílula porque ela vai achar que está liberada para ter não. Então não é assim. Na verdade, vai pensar, o que eu posso fazer para prevenir ela ter essas doenças? Deveria ser o Exatamente. contrário, Uma né? gravidez O indesejada, pensamento né? seria esse. Então, assim, o que ela pode fazer, quais são as prevenções para que ela não cause isso, não traga essa doença. Eu acho que o pensamento é sempre errado, né? A gente pensa no, não vou deixar, não vou fazer, não quero que veja. Mas é o contrário, E né? aí o que acontece, né, Sandra, você que é psicóloga, que assim, trata mulheres, começa aquela coisa de você não trazer o adolescente, não trazer informação para você. É Então, verdade, olha, isso. eu não vou levar no ginecologista porque isso vai estimular ela a ter uma relação. O que ela vai fazer? Ela vai ter. Não, vai ter Adolescente vai ter, independente não dele. adianta. Não tem Não tem jeito. como. Vai ter, porque você não levou, porque você não estava aberta para conversar com a sua filha, isso porque é uma você não questão tem. que você tá abordando. Então eu volto naquilo que eu falei no início. Se a gente for ficar esperando que o governo tenha pulso, que ele bote a Anitta para fazer uma propaganda do Ministério da Saúde mandando usar camisinha, Não vai funcionar. acabou. Não vai, Então eu acho que tem que começar de casa, né? E as pessoas começarem a ter a consciência de que falar sobre sexo é normal. Lógico que tem hora, não é na mesa do jantar, tudo bem, já Claro deu? que não. Não é assim. É um Não, né? com processo, certeza. né? Você É um vai processo. conversando, vai É. mostrando, vai identificando. Mas eu acho que vínculo. ainda existe muita barreira familiar. Tem muita barreira e tem muita violência. Se você sim. transar, eu vou enfiar. Pô. É. Então, É, assim, pode falar mesmo, exatamente. Aqui Né? é papo de mulher Papo verdadeira. de mulher, Isso pode aí, falar, pode, pode. Então, assim, tem isso. Então, a menina fica com medo, não vai falar, não vai se abrir. E aí, degringola. Aí fala, eu já vi isso, com a minha filha foi a mesma coisa, também engravidou, vagabunda. Essa verdade. convenção Era também, a total gente tem que falta de pensar que é pro informação. futuro, né? Exatamente. Não é de agora, tá prevenindo dos 12 para que ela tenha uma vida muito melhor futuramente, né? Uma A vida longevidade. produtiva, A gente uma vida sabe de também, qualidade, uma a gente vida está falando muito de com possibilidades, adolescente, né? mas a gente teve até também muita questão da não só adolescente, às vezes a mulher mais velha também não se cuida, a gente sabe disso, né? Exatamente. E também Também. pode causar trazer doenças também. E a gente também teve muitas perguntas sobre a menopausa. Adoro falar de Eu menopausa. queria falar muito sobre isso, porque eu vivi isso, ainda vivo. Que E a calor gente é sabe, esse, gente? Pelo amor de Deus, que calor, Não é nem doutora? o ar tá fraco, já Não, não, É, o calor pode da aumentar menopausa, agora. aquela fornada. Mas já não é que nem vem, só o calor, né? Eu acho que é a questão da saúde mesmo, de como você... Porque a gente sabe que quando a gente entra na menopausa, a gente perde muitas coisas, né? O vício da pele, aquela, né, jovialidade, o colágeno, tudo isso. Ai, gente. E cada vez mais a medicina está
melhorando para que a gente possa se tratar. A gente estava falando isso aqui no começo, né? A gente quer estar sempre linda. Você tem até um feed lá maravilhoso falando sobre o mundo da Barbie, que eu acho sensacional, que é verdade. A gente tem que viver esse mundo da boneca perfeita. Mas a gente esquece, como a gente falou no início, que tem as doenças aqui dentro. E a menopausa é uma das causas que tem trazido muitos transtornos para as mulheres, porque causa ansiedade, às vezes causa depressão. Não sei se você vai concordar comigo. Absolutamente não. Completamente. Concordo, Não é só, a gente tem que completamente. pensar que não é só a menopausa, o que vem com a menopausa, e como você pode tratar essa longevidade. Eu descobri muito me cuidar e também a yoga, que eu acho que é uma coisa que é maravilhosa para a mulher. Eu também faço, adoro. Né? E essa questão da psicologia, do bem-estar, você tá feliz também, isso tudo a gente coloca pra fora. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse mundo da menopausa. Pois é, gente, a menopausa é o seguinte, é um mundo mesmo. A partir do momento que você entra no mundo da menopausa, ele é um mundo mesmo e que só vai acabar quando você fechar seu olhinho e partir da Terra. Essa que é uma notícia que eu não queria dizer. Mas é verdade, porque o que é menopausa? A menopausa não é uma transição. A menopausa é o que acontece depois da transição. Então, um dia você teve a sua primeira menstruação, um dia você vai ter a última. A primeira, ok, você vai menstruar menininha, não sei o quê, adolescente, vai engravidar ou não, etc, etc, e um dia vai acabar. Um dia o seu ovário vai entrar em falência. E aí inicia uma outra fase da sua vida, que é a menopausa. O problema não é a menopausa em si, o problema é a transição. E como você vai encarar daí pra frente. Porque você, antigamente era assim, você via jovens senhoras de 45 anos, menopausadas, secas, cabelos brancos, vovó, né? Hoje não. Hoje não, gente. Você vê, minha mãe tem, não posso dizer a idade da minha mãe. Pode, Não sei se ela vai gostar. Não, mas ela tudo bem. odeia que eu fale, mas eu vou falar que ela tem 72 anos. Tá ela ótima. Gata. É Ela gata. acha um esquema. Linda. Então, mas o que acontece? O importante é você passar esse período bem. Não adianta a gente... beleza, tive uma vida toda horrível, tive uma vida toda, fumei a vida inteira, bebi pra caramba a vida inteira, não fiz atividade a vida inteira, você achar que você vai ter uma boa menopausa. Isso tudo tem consequência. Aí o que você faz? É por isso que eu falei do processo. Aí, Né? O adolescente já tem que exatamente. pensar no futuro. Aí acaba a menstruação, o que você faz? Você entra numa banheira de hormônio, enche de implante, de chip e acha que tá saudável. Né? Não é isso. Não é isso. Então, cuidar. o preparo para a menopausa tem que começar agora, tem que começar o mais cedo possível, né? E aí você começar a enraizar hábitos bons na sua vida o mais cedo possível. Uma alimentação muito boa, um bom preparo emocional, exatamente. né? É um conjunto, né? Um conjunto, procurar e entendendo que a cada década, a cada momento sua vida, você vai mudando, seu corpo vai mudando. É verdade. E Aí tem que fazer a aceitação, né? Fala assim, Aceitação. é o autocuidado, são duas É coisas. Aí vamos lá pro lado, né, da psicologia mesmo positiva, que eu adoro. É o autocuidado, verdade, que você acabou de falar. Esse autocuidado é preventivo. A gente faz o preventivo quando é nova, né? Até a vida toda, mas tem esse preventivo. Que é esse autocuidado, de dentro pra fora, que a gente fala o tempo todo, não adianta só cuidar que tá fora. Gente, não tô falando que não, eu adoro botox, preenchimento. Faz mas parte, né? Isso Mas não é só suficiente. isso. Não é cuidar aqui só dentro. isso. E Não depois vem a autoaceitação. É se aceitar mesmo. E tentando melhorar. Você falou, sua mãe, 72 anos, linda, maravilhosa. Eu, por enquanto, não quero ter cabelo branco aparecendo. Mas eu respeito quem gosta. Mas eu acho que é a aceitação das rugas, né? Até foi falado aqui que as rugas... você tá cheio de rugas. Não são rugas. Isso são marcas e experiências da vida. Exatamente. Que a gente tá aqui pra ter isso. Eu falo que existe o Exatamente passaporte. isso. Eu falei até vai ser os carimbos ali, ó. Brinco, eu falo que são as cicatrizes da guerra. Gostei, e é isso tá vendo? mesmo. É verdade. E é mesmo, né? E a gente passa por tanta coisa. A cicatriz da cesárea, no caso, minha mãe quebrou o fêmur, a cicatriz do fêmur. E vambora. São cicatrizes Marcas da guerra, da vida. marcas da vida, e a gente vai passando por isso tudo. Exatamente isso. O que acontece quando... A menopausa, então, que eu falei, é quando acaba mesmo a menstruação, ok. Só que ela vem com um monte de coisas. Se você já conseguiu ter uma vida legal, uma vida saudável, na juventude a gente quer viver de tudo, mas, enfim, chega uma determinada idade, você começa a entender que, opa, agora deixa eu organizar. Quando você entra nesse período, se você está bem, então você tem... E se você não tiver, você tem que começar a correr atrás do que você não conseguiu. Corre mesmo. Não é. Acelera. Lógico que a reposição hormonal, eu amo reposição Eu hormonal. ia te perguntar isso agora. Eu acho que é uma coisa que traz uma qualidade de vida enorme, mas verdade. infelizmente não é todo mundo que pode. Né? A gente sabe qual do câncer, é um né? vilão, No caso. Câncer, ou é um trombose, ciclo, um monte de coisas, mas não é todo mundo que pode, mas quem pode deveria fazer.
porque realmente dá uma longevidade boa. Eu não Dá. digo Qualidade, nem né? Dá, uma dá sim, qualidade né? de vida. A gente vê a reposição hormonal relacionada com menores riscos de Alzheimer, de demência, Ó, quem sabia disso, déficit não. cognitivo, Interessante. preservação de massa óssea. A gente vê o Sim. pessoal fraturando o fêmur à beça, né? Falei da minha E mãe. quanta coisa, nossa. muita vai ter um coisa. desdobramento, né? E aí, e a outra parte que as pessoas sempre querem, o viço da pele. Isso aí é o mais importante. Essa- Mas eu o acho... ressecamento É, não, gente, vaginal, é. né? O ressecamento, Aí ela lubrificação vira- Agora uma vaginal. perguntinha né? só. A menopausa acaba? Ou só Acaba- acaba quando termina? Acaba Só quando acaba quando termina. termina, A falou, menopausa no acaba quando final. termina, porque é um momento da vida. A transição, não. A transição chega uma hora que acabou. Que parou. Os Que sintomas acomoda, né? ruins, os Aquele calores, aquela coisa de desânimo, etc e tal, isso uma hora vai acabar. Passa. Ai, gente, que notícia É, maravilhosa. acomoda, Só não dá pra Porque o dizer meu tá quando. melhorando. Não dá pra dizer como. Não tem como, né? Não tem, porque cada mulher vai ter sua transição num determinado tempo. Então você vê mulheres que passaram, entrei na menopausa com 50 anos, não tive nada aos 55, de repente com 57 ela começa com calor. É de pessoa, né? De Engraçado, uma que mulher a pra mãe uma disse que mulher. ela não teve Né? menopausa, mas pode ser o caso também dela ter achado que não teve, porque ela não teve sintomas. Ah, Pode acontecer sim. isso. Pode. O que ela Não, porque ela vai ter, toda mulher vai ter menopausa. todo mundo vai entrar na menopausa. Ela não teve essa transição horrível. Ou os Esse- sintomas. Só que eu umas digo. são mais sintomas, brandas, eu é. acho, né? E como você não sente, vai levando e tá tudo certo. Exatamente. Agora, por exemplo, você vê que é uma curiosidade? As obesas, apesar de serem um grupo que a gente, assim, luta para que as mulheres melhorem Sim. o índice de massa corporal, tenham bons hábitos, as obesas, elas geralmente têm menos calores. Por quê? Porque elas produzem gordura no tecido periférico. fala. Estrogênio no tecido Estrogênio. periférico. Na gordura periférica. Em compensação, elas têm mais risco de câncer de endométrio e câncer de mama. Porque elas continuam com Infarto determinado também, né? infarto também. É. Mas a questão do câncer é porque elas continuam com esse estrogênio alto durante mais tempo, estimulando o endométrio mais tempo. Então, assim, vai ter menos calores, mas em compensação tem mais chance de ter outras coisas. Então, o mais importante é a gente tentar cuidar e aí na hora de pensar como tirar esses sintomas horrorosos, você parear os riscos, você botar na balança e fazer tudo dentro dos protocolos, sem muito enlouquecimento, sem muito Eu também acho. Sem né? enlouquecimento, adorei. Mas Sem isso é muito enlouquecimento. importante que você está falando, doutora, pelo seguinte, quando a gente conversa esse papo de mulher informal, o que chega ou a pessoa demoniza o hormônio, ou a pessoa acha assim, é um vilão mesmo e ponto. Ou eu lembro que eu fui há pouco tempo não, um ano e pouco na ginecologia, já tô atrasada, doutora, vou parar no seu Não conta consultório. não. E aí, o que acontece? A pessoa virou pra mim e falou, você tá fazendo reposição hormonal? Eu falei, tô, mas sabe quando você já fala um tô assim meio constrangida? Eu falei, que pessoa tô. discreta. Aí ela falou pra mim assim, e o câncer? Aí eu falei, não, gente, Qual não câncer? é assim. Qual câncer? É. Tô vendo não. Não, porque assim, tem a coisa do mito Tem. Não, né? mas pra quem tem já Então. Isso predisposição, é isso. eu acho que é importante a gente pontuar o que de fato é fantasioso Boa, e o que de exatamente. fato é real, Então, entendeu? aí só que a gente tem um meio termo. Primeiro, assim, a gente tem nichos. A gente tem um nicho daquelas que tem pavor e que não faça porque vai dar câncer, vai matar. E tem o nicho das que amam, que se injetam milhões de coisas, milhões de testes, milhões de chips, de milhões de... Os extremos não tão bons, né? Então a gente tem esses dois. Então, na verdade, nada é mito, né? Tudo isso vem de estudos. E realmente, eu lembro, eu estava na residência, eu formei em 2001, eu entrei na residência em 2002 para 2003. E eu lembro da Fátima Bernardes no Jornal Nacional dando a seguinte notícia: estudo WHI mostra que reposição hormonal dá câncer e dá infarto. Então, mas naquela época deveria ser o boom, né, da história. E todo mundo fazia, todo mundo tomava lá o seu Cliane, o seu Climene, o seu, né, que eram os que tinham. Sim. E aí, caramba, todo mundo parou de prescrever. Todo mundo. Eu estava na residência aprendendo isso. Então, eu também falei, meu Deus, o que é isso? Só que o que acontece? Esse é um estudo enorme, com milhões e milhões de mulheres, e de fato ele mostrou isso. Ele mostrou que aumenta o risco de câncer de mama e aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Só que
todo estudo tem sua particularidade. Ah, com certeza. O que foi estudado? Era uma determinada combinação de hormônios, era a medroxiprogesterona, que é uma progesterona muito antiga, com estrogênios equinos. Ou seja, essa mistura realmente aumentou o risco. Então, depois disso, vieram milhões de estudos, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Não é assim, deu câncer, 2002, imagina. 2002, olha quantos anos. É bastante né? tempo. Já tem muita modernidade. Muito. Então, começaram a estudar mais. Então, não é o mito, não. Isso realmente existiu. Tá? Esse Não, estudo mas existiu. quando eu falo mito, eu falo assim, de uma população que não tem informação. Noção, né? E Isso, aí isso. já subentende que isso é uma verdade. Exatamente, é isso. Porque isso teve. Então, isso ficou, entranhou provavelmente na mãe delas, Com certeza. né? A mãe delas ouviu isso da Fátima Bernardes, né, do estudo, jornal. E aí ela falou, meu Deus, vou parar, jogou a cartelinha fora, nunca mais tomou. E começou calor, ressecamento, queda cognitiva. Só que a ciência precisa progredir. Gente, isso não tá bom, mas essas pessoas precisam de cuidado, então vamos continuar estudando. E atualmente, e eu tô dizendo atualmente, não sei se daqui a 20 anos vão ver esse podcast e vão falar, gente, que absurdo que ela falou. 2022, gente. Deixa bem marcado, gente, 2022. Então, calma imagina, aí. 2042, falar, gente, olha lá, gente, antigamente. Então, o que Que vai ter acontece? outra coisa, não? E o que é, atualmente, o que é mais seguro? A gente fazer reposição com hormônio bioidêntico e evitar a forma via oral. Ah, entendi. O bioidêntico que você fala O bioidêntico, ele não é mais natural. O bioidêntico, ele é uma molécula sintética, só que ela é similar à que a gente produz. Mas ela é feita em laboratório, tá? Então, a gente usa o estrogênio bioidêntico, a progesterona bioidêntica, e a gente tentando burlar a via oral do estrogênio, porque ela passa 2 vezes pelo fígado e pode aumentar os fatores que levam a uma trombose, uma alteração assim, sobrecarrega mais o fígado. Pode ser feita atualmente? Ainda pode. Ainda existe, né? Dá pra gente fazer, até porque é mais em conta do que o bioidêntico. De qualquer forma, se for possível usar o bioidêntico, é melhor. E não é necessariamente o gel. Aí a gente tem o bioidêntico em implante, a gente tem o bioidêntico em gel, sublingual, via vaginal, e a gente tem várias apresentações. O implante é apenas mais uma delas. É isso que eu queria perguntar, porque essa questão do implante também é uma questão bem confusa, porque algumas pessoas falam assim, eu coloquei implante, não me adaptei, tirei, nunca mais eu coloco implante, implante não é bom. Ainda bem que você tocou nesse assunto, assim, primeiro eu ia te perguntar, desses anos todos, a medicina já cresceu muito, evoluiu muito, e hoje, essas modernidades todas, a gente sabe que os medicamentos mudaram. Mas o implante ainda tem essa questão. Eu escuto muito, as pessoas colocaram e tiraram. Qual a sua opinião em relação a isso? Você acabou de falar que existe esse tipo de implante, você aconselha a colocar, aconselha não sei se seria a palavra, né? Você acha importante colocar, e se isso tem a ver também com essa questão do câncer, porque todo mundo tem a mesma pergunta, assim. Tem. É o câncer, né? verdade. O câncer, todo mundo tem o medo de fantasma, câncer, né? gente? Todo mundo tem. Predisposição nós temos, né? Se vai desenvolver ou não. Exatamente. E o câncer é multifatorial, vem de Exatamente. tudo. Até pode ser que venha do hormônio, vem da mãe, vem da avó, vem do E hoje cigarro, cresceu muito. vem do estresse, muito, né? Cada dia Queria mais. até falar, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. É importante. Pode, acho que a gente vai ter que falar assim. Pode. Vamos lá. Então, vamos lá. O implante, ele é assim como existe comprimido, xarope, pomada, existe implante. O implante é um veículo de botar aquela substância dentro do seu corpo. Existem atualmente 2 tipos de implante. Existe o absorvível, o bioabsorvível, que são os pequenininhos, o chipinho, e existe o implante maior, que é o implante que você pode retirar depois. Depois você Então, substitui, troca, você alguma coisa troca, tira. Apesar de que a gente vê o pessoal que faz reposição com o implante que não é absorvível, eles vão deixando. Porque acabou a quantidade que tem ali, então vai deixando. Então, geralmente, eles botam aqui no flanco, então Mas você aí vê... fica? Fica. Se não quiser tirar... Não tem problema nenhum. Não, porque às vezes bota assim 6, 7 tubinhos e a pessoa, pra tirar, vai ter que fazer uma pequena incisão e puxar. Esse é o mais moderno, atualmente. Não, os não dois necessariamente. não necessariamente. Então, pra tirar, acaba que você faz vários furinhos, várias cicatrizes. eu acho que assim, mais complicadinho, porque você tem que fazer uma incisão, que é o que ela tá falando. Mas tem uma vantagem. Ai, O bioabsorvível, você coloca aquele bando de chipinho, né? Vários, para dar uma boa dosagem, só que ele é bioabsorvível. Aí Depois que você coloca, você não pode tirar.
Então, se você não gostou, se você teve algum sim. efeito colateral, Se você voltou atrás na decisão, você vai ter que esperar ele acabar a Nossa, validade. informação importantíssima essa. vai ter que absorver. Quer né? dizer que se você Esperar coloca... absorver, né? Então, acho que seria necessário a pessoa primeiro fazer a primeira opção, é isso ou não? É, Para o que ver que se eu vai se oriento- adaptar, o que você faria para isso? Então, atualmente eu não coloco implante ainda, tá? Ainda não entrou Faltando na minha essa. cabeça. Ainda. Mas o que acontece? Por que eu não coloquei? Não Ainda não coloco tá. ainda. Porque eu acho que primeiro você tem que testar se aquele hormônio vai funcionar para você. É isso que eu queria Qual é a saber. melhor É dose? muito individualizado. É né, muito, o que a com gente está vendo certeza. aqui. É Então, muito. cada paciente cada mulher é uma mulher única Exatamente. e ela tem que, ou seja, mulheres, vocês têm que ir na ginecologista para chegar a esse denominador do que é Mesmo melhor para entenda você disso e bem. não vai funcionar para você. Então eu acho que vale você testar, no caso da menopausa especificamente, o que a mulher vai precisar? Estrogênio e progesterona. Entendi. Né? E vamos testar, vamos ver como é que você se sente, vamos ver se você se adapta. Mas tem esse gente que não testar quer que você passar diz- gelzinho, tem gente que não esquece de tomar o comprimido. Você Você vai... sincero, É, é chato. é verdade. É chato pra Porque o gel caramba. tem uma questão, verdade. né? O papo de mulher mesmo é aquele dia todo. Aí quando você esquece, aí quando você não esquece, você passa, aí fica melado. Aí você tem que esperar secar. Então aí eu vou te vai dar uma na dica, rua. vou te dar uma Olha, dica. jura? Melhor dica, vai passar Oba. o gel de estrogênio, gel de qualquer coisa, passa na coxa e entre a coxa. A gente tem receptor para estrogênio melhor. nos pequenos lábios vulvares. Então, se você passar no meio da coxa, puxando para a virilha, e A pode absorção até é melhor, passar... né? Vivendo e aprendendo, viu? Absorve, você passa na maior área necessária, seca mais rápido, você bota sua roupa e vai feliz da vida. Esse negócio de você ficar 3 dias assim... Gente, aquilo Não é dá. muito chato. Ai, gente, Não E dá. Aí, às vezes, eu pego até o secador. Não, a partir de agora é coxa, Cláudia. Perto, É ver, coxa. coxa não, porque eu tenho que ir É lá na nessa coxa. semana, né? Ai, meu Deus. Entendeu? Então, isso que ajuda, Então, né? doutor, o que eu estou entendendo desse nosso papo aqui é que, assim, a prevenção, ela é contínua. Né? Então, assim, meninas, mulheres, não adianta você começar, você ir hoje na ginecologista depois daqui a 10 anos que É, assim, né? Né, Sandra e mais ou Cláudia? menos. Não, Mas mais a ou gente menos, vai a gente se vai entender sempre, a aqui gente vai com a sempre. doutora lá. Não, a gente vai sempre. A gente... E aí, assim, eu acho que essa questão, então, da prevenção é algo que você tem que levar para a vida. Ou seja, qual é quanto tempo, qual é o período que a gente tem que ir na ginecologista? Boa pergunta. Então, vamos excelente lá. pergunta. Isso é uma coisa que a gente fica na cabeça. Antigamente era assim, olha, você vem agora, daqui a 6 meses você volta. Tá? Não é assim. Não tem necessidade nenhuma de você ficar indo ao ginecologista de 6 meses, a menos que você tenha uma lesão no colo do útero ou uma mamografia Uma coisa que suspeita. tem que ser Algo pra acompanhada, fazer. né? Então, vamos lá. O ideal, melhor dos mundos, seria que todo mundo pudesse fazer preventivo uma vez ao ano. Mas isso é uma coisa que não tem toda a necessidade. E o que o Ministério da Saúde fala, apesar dele falar que só depois de 25 anos fazer preventivo? Sim, O né? que ele Isso tem fala? que ser revisto, Se gente. mas isso é baseado em estudo, é assim em diversos países. Então, Não, mas se eu tô dizendo que se a rever gente os já 25 tem o... anos. Os sim, 25 não, anos, que já começa exatamente. mais cedo, mas foi o né? que ela falou, é difícil, é SUS, né? A gente tá falando complicado. Então, o que acontece? Se você tiver 2 preventivos normais, fiz esse ano, fiz ano que vem, tá normal, você pode ficar até 3 anos sem fazer preventivo, sem coletar. Tá? Consecutivos. Isso, Então, não tudo quer bem, dizer foi lá em que 2014, viu, doutora? 14 Tava nada, ótimo. Cláudio, Você falou 2019. 2014. 2014 era outra coisa que a gente aí. tava Tá na falando. validade, Você falou minha filha. 2014, você viu alguma coisa? Não, Não, é uma da- paciente, que é minha paciente da desde Luísa. 2014. Desde 2019, É. viu? Estava ótima, saúde, tudo ó. bem. Você tá Pois no é. prazo de validade, querida. Agora, não quer dizer que se você Isso chegar mudou bastante, 3 hein? anos... Mudou, mas assim, eu oriento meus pacientes a ainda virem uma vez Não, ao ano. uma Eu vez acho não, tá eu também ótimo. acho. Ainda mais quem faz reposição hormonal. Eu Sim, falo assim, sim. vamos fazer reposição? Vamos, então você vai casar comigo. Se eu fosse botar uma aliança de cada paciente aqui no dedo, porque tem que casar. Porque assim, não adianta você Haja usar o casamento. hormônio ir embora e ser feliz e esquecer que tá fazendo reposição. Aí que dá o problema. Gente, Então tem que Lelê fazer tá tudo falando alguma certinho. coisa ali que eu não tô entendendo. Ah, não tem problema, fala, Ah, é pra ver as perguntas do... E é, gente, a gente esqueceu. Então ela vai... Olha, tá tão bom. Então deixa eu só vai concluir. falar. Vamos lá. Eu vou olhando Preventivo, aqui. tá? Preventivo de preferência uma vez ao ano. Ninguém vai cortar sua cabeça se você ficar 3 anos, mas não deixa passar mais de 3 anos pra fazer então, o preventivo. 3 anos é o limite, tá? meninas. Mamografia a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. Se você tem um histórico familiar de câncer de mama, sua mãe teve câncer de mama com 45, o rastreio começa 10 anos antes.
Tá? Gente, Peraí, importantíssimo volta isso. isso aí, que isso é muito importante. Isso pela Vamos lá, foca Sociedade aí na Brasileira de doutora Laura. Mastologia. Cada, tá? se tem um histórico de mãe... Se você tem um câncer de mama na família, sua mãe, por exemplo, teve câncer de mama com 45, o rastreio vai começar 10 anos antes. 35. 35. Mas isso é mais fundamental. mãe, tia, avó, essas Não, coisas não entram, mãe, não. irmã, tá? Parente mais mais próximo. Mas as próximo. perguntas, né? Tá? Então vamos lá. Então eu Gente, vou começar enquanto você vai vendo aí. Essa Dá uma daqui. levantada, que eu quero só fazer uma pergunta Tá, aqui que é muito vamos- engraçada. depois e tem essa essa- pergunta vai me atingir diretamente. Ai, meu Então Deus. vai. Tá Então eu preparada pra quero que resposta? você, E a você aguinha? seja muito gente boa nessa resposta, porque as minhas filhas estão ali Ai, meu Deus vendo e do céu. acompanhando. Olha só, lá em casa é o seguinte, mãe, tô com cólica. Eu pego o saco de água quente Aham, e o remedinho. aham. Eu quero saber, esse saco de água quente é mito ou ele funciona? Não, ele funciona. Ai, gente! Olha, eu usava Meninas, muito. pode confiar, eu tô certa. Tá vendo, gente? Mamãe sabe, tá? Então eu vou Mamãe aproveitar sabe, pra mamãe outro ama, mito. mamãe cuida. Um outro mito que fizeram muito comigo, quando eu tinha muita cólica. Você sabe, você me operou, né? Aham. Eu tive muita cólica, eu sofri muito a minha vida inteira. Então, pra mim, não menstruar mais, por incrível que pareça, foi uma liberdade. É uma delícia, Incrível, realmente, né? né? É incrível. Mas eu, quando era nova, minha tia lá em Juiz de Fora mandava tomar um cálicezinho de Vinho do Porto. É verdade isso, é mito. Passava, tá? Isso. Gente, esse é mito. mito. Caiu, É mito, caiu é o mito. mito. Gente, tudo é psicológico, né? E eu não ficava boa. Claro, dá um guerguere na mente. E eu não É, bebia, eu não olha quero que legal, legal. pessoa. E eu não gostava de beber naquela época. Eu nunca fui muito de bebida e não bebia. Eu achava aquilo, gente, que bebia. Mas a minha avó falava Falava disso a mesma também. coisa? Falava, Gente, "Vem de cá, esses vó. vinhos do Então é Porto, mito, gente, Não bota não o pé no bebam. chão frio. Sim, minha mãe Não lava falava o isso. cabelo Mentira menstruada. O pé no chão Mito. frio é clássico. Eu já falo hoje Não mesmo. vai pro frio, minha Gente, mãe. Viu, Gabriela mãe? tava Tudo passando mito, mal. tá? Gente, tudo Olha bom. isso, Gabriela tava passando mal em casa. fazer as Mas perguntas, veja vamos lá. bem, Gabriela, você está com o pé no chão gelado. Eu lembro automaticamente Agora da você minha não vai avó falar mais falando. isso. Gente, Não, vinho do mamãe Porto. tá mais ou menos Tia, você me deu sabendo tanto as vinho do coisas. Porto, encheu tanto a minha cara de vinho do Porto, meu Deus. Bom, vamos às perguntas que tem uma aqui. O DIU de prata é uma boa opção para quem tem o pólipo, que eu não consigo... Ovário policístico. Gente, eu vou gravar isso até o final, tá? Desculpa, mas eu não sou médica, nem tem nada a ver com medicina, jamais faria medicina nessa encarnação. Sendo dos sintomas a acne. Então, sim, tá? O DIU de cobre, Você cobre quer com fazer prata, enfim, ele... Não vou fazer, porque Assim, ele é um método que não tem hormônio, zero hormônio. Então, assim, ele não vai tirar a acne da paciente, ele não vai deixar a pele lisinha nem diminuir a oleosidade. Em compensação, ele é um método muito seguro para você poder fazer outros tratamentos que definitivamente tratem a causa da acne, que é o aumento da testosterona no ovário policístico, é isso, tá? Então, ele não vai fazer nenhuma ação, mas ele é um método contraceptivo muito seguro, com praticamente 99% de segurança, de eficácia, e aí você pode tratar a acne de outras formas, tá? E É, tratar até a com real medicação. causa do ovário policístico, sem necessariamente usar pílula. Vou fazer uma Vai que pergunta eu aqui isso, aí eu vou do falar que nosso eu- briefing aqui. Você tem uma postagem falando que a mulher tem a menopausa entre 45 e 50 anos, Isso, mais ou menos, isso. né? Mas Dentro do ela esperado. É. E aí, eu vi também uma postagem que fala Fez dos dever de 40... Fiz dever de casa. Os Fiz, 40... Aham. E aí, tô nos 40 e não tenho filho. Como é que é essa pressão para a mulher atualmente? Muito bom. Porque eu acho que a gente tem que botar na balança a Depois só questão tem do profissional que cobra da gente muito e do seu desejo de ser mãe. Ou então de nem ser mãe, que eu acho que também é uma opção, né? É. Eu acho que hoje pode ser uma opção. Antigamente não era. Tava ali... Mas aí quando você fala profissional que cobra, é a gente Não, pela eu carreira. digo, pela carreira. Na carreira, né? Carreira, É. para você equilibrar isso, de você desenvolver o seu lado profissional, mas ao mesmo tempo ver essa necessidade que eu acho que é o seu relógio biológico gritando no seu ouvido. É agora ou nunca mais. Exatamente. Então, assim, é um divisor de águas ali. É engraçado que tem gente que dá 32 anos está preocupada. Meu Deus, não engravidei ainda. Eu falo, calma. Tem chão Tem pela tempo, frente. né? Hoje Então, a 32 é nova. Super, Você não é? gatinha, Muito. brotinha. Gatinha, ai, meus 30 anos. Oh, meu Deus. Então, o que acontece? 35, a partir dos 35, a fertilidade começa a cair. Você já começa a diminuir o estrogênio, você já começa a diminuir muito a tua reserva ovariana, que é a quantidade de biscoitinhos que você tem dentro do pacote. Isso que é reserva ovariana. Quantos óvulos ali você ainda tem com capacidade de ovular. E ele
vai caindo muito. 35, 36, 37, com 40, a reserva ovariana provavelmente não vai estar muito boa. Você já começa a ter problema aos 40? Ter dificuldade? Com Pode ter. certeza. Com certeza. Com É que tem gente que tem certeza. filho fácil, né? Tem. Às vezes depende gente, nós muito. não mas somos é de um ciência organismo exata. pra outro, né? Exatamente. É. Mas se eu for apostar, quem vai ter mais chance de engravidar vai ser uma menina de 35, Óbvio. né? De 24, né? É. Ou do que uma Viu? mulher de 40. É, Então, certo. realmente cai. E o que acontece? Elas se deparam com essa realidade. Falam, meu Deus, agora eu quero. E aí começa, o que eu vou fazer? Mas ou não tá num relacionamento legal, Sim. ou não tá em relacionamento nenhum, ou... mas quero. E aí, o que eu aconselho essas mulheres? Primeira coisa, fazer um exame para reserva ovariana, que é o hormônio antimileriano, que é o melhor exame pra gente ver isso. É um exame de sangue. O plano não cobre, mas eu acho que vale o investimento. Vale, pra vale. Pra saber o quê? Qual é a pressa que eu tenho de resolver essa situação na minha vida. Ótimo. Se eu tenho um antimileriano bom, e eu tô Ok. com 40 e eu não tenho Ele te perspectiva... dá uma base de quanto pra frente você ainda tem. Ele não vai dizer quantos anos você ainda pode esperar, mas ele pode dizer se naquele Aquele momento tá bom. momento, você... E aí, o que você vai fazer? Você vai pensar, bom, eu tenho uma boa reserva. Tenho perspectiva de engravidar espontaneamente agora? Quero, vou tentar? Não tenho? Aí eu acho que tem que pensar, quem puder, recorrer a um congelamento de óvulos. Cara, você falou um Né? assunto que hoje é boom. É. Bom, Eu tenho exatamente. várias amigas, não vou dizer nomes, né, que estão fazendo É. isso. Até porque ninguém quer ter filho tão cedo como antigamente. É Hoje verdade. a gente está levando mais pra frente, sabe? Que às Exato. vezes não tem condição, né? Não dá, exatamente. Agora, 40, se você deixar para 42, 43... Pior. Você não vai conseguir a quantidade, porque você congela óvulos, é um funil. Você congela, sei lá, você consegue 20 óvulos. Depois, quando Eu você sei. descongela, cai o número. sei. Depois, nem quando todos você estão vai aptos, fertilizar, né? cai mais ainda, para você conseguir alguns poucos embriões. Então, quanto mais óvulos guardados você tiver, mais chance você vai ter de ter embriões É uma bons. agulha no Entendi. palheiro, né? Vamos Exatamente, dizer, é um né? funil. É um funil. óvulo descongelado, embrião e quantos vão implantar e evoluir. Então, quanto mais você tiver, melhor. Então, quanto mais cedo se pensar nisso, melhor, tá? Então, quando você... Eu não fico perguntando muito para as pacientes, porque Claro. até existe muito questionamento. Gente, mas eu sei lá, não quero ser mãe, que saco. Toda vez que eu falo Eu de ginecologista, sei, hoje tem muito. É. São muitas mulheres que não querem ser mães. né? eu tenho Acho paciente que diminuiu. chega pra mim, já teve uma que chegou outro dia na primeira consulta, falou, olha só, eu não quero ser mãe. Não vim aqui pra isso. Não me venha com esse tipo de pergunta, porque eu não quero. Tá bom, não toco mais Ok, assunto, não, beleza. respeitar. O que você tá fazendo pra evitar ser mãe? Nada. Eu falei, bom, filho não evitado é filho convidado. Adorei, gente. Adorei essa frase. Adorei, ó. Se você não tá evitando, você sabe qual é. Se você não quer de jeito nenhum, vamos pensar no método contraceptivo. É verdade. Seguro de longo prazo. Tem até uma perguntinha aqui, quer ver? Enquanto Depois você eu vou pra procura, outra. deixa eu Não, já falar. tá aqui. Tá Você aí? sabe, o DIU é seguro? Muito seguro. É um dos métodos mais seguros. Ele se equipara à laqueadura tubária. Os mais seguros atualmente são o DIU, tanto de cobre quanto de hormonal, e o Implanon, que é um implante contraceptivo, não é chip da beleza. É outra coisa, é diferente daquilo de reposição Entendi. hormonal. Ele é patenteado, etc. Você bota, ele dura 3 anos. Mas, Então, são os mais seguros. Acho que 5 minutos. É isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, não tem não, tá tão O bom. DIU... Não, vamos repetir. Não vem que 5 minutos. Esse Só um papo de minutinho, mulher vai ter Letícia, que segura aí. repetir. O DIU, falando dessa mulher que quer ter filho, quanto tempo ela tem que tirar o DIU? Quanto tempo boa. antes? Isso eu acho que é uma coisa que é uma preocupação. Quando ela quiser engravidar. Porque o DIU de cobre não tem hormônio nenhum. Então ela vai tirar, ela vai estar ali ovulando, tudo normal. O de hormônio, ele tem lá um pouquinho, mas você vai tirar, mês seguinte você já recuperou a Mas não fertilidade. tem aquela questão também que às vezes é tiro o DIU, aí a probabilidade de engravidar, esse é mito também? Não tem problema Nada a nenhum. Não, nada a ver. Ela vai tirar Vai, o tirou, DIU já tá. e Mas espera isso é muito e vai comum. tentar. Muita gente Eu fala sigo até isso. uma youtuber que ela Não é? falou assim, mas eu tirei agora o DIU e achei que daqui a uns 6 meses, cara, eu já tô grávida. Mas é Porque isso. muita gente tem essa dúvida, né? desinformação também, Que vai gente, demorar a olha. voltar, Não, né? O que pode demorar a voltar a fertilidade é pílula anticoncepcional, Ah, viu que interessante. a injeção contraceptiva, até o Implanon, porque é um hormônio que você tem que Então, depurar. o DIU é o melhor dos entendi. mundos. Então, o DIU é maravilhoso, gente. Agora, Eu sou garota propaganda há do DIU. pessoas que podem não se adaptar, porque eu não me adaptei. Tem. Na época, não consegui. Exatamente, tem. Eu tentei, mas não me adaptei. O DIU, ele pode
ele tem risco de perfuração uterina, ele tem risco de ser expulso. O DIU de cobre, se ele não estiver muito bem posicionado, encostado na parede do útero, você tem um endométrio descoberto que pode ter uma implantação ali. Então, ele tem lá o índice dele de falha. Então, e tem gente que realmente não se adapta. Eu realmente não me adaptei. Tem Vou muita fazer cólica, uma tem muito pergunta. fluxo, Só pra muita mais- dor. essa Vou aqui fazer tem uma importante- pergunta um pouco indiscreta. Pode perguntar. Já ouvi uma paciente minha no consultório falar assim para mim, duas falas que eu já ouvi recorrente. A primeira fala é, não vou ao ginecologista, porque eu sempre tento saber da vida dela, se ela está se cuidando, se ela está indo ao médico, tudo direitinho, né? O autocuidado. Claro. E aí eu já vi algumas mulheres dizendo, não, mas eu não transo, eu não tenho um parceiro fixo, então eu não preciso ir na ginecologista. Não existe. não Isso aí é eu sei que não isso. existe. não Isso pode é ser. uma ignorância, né? Mas, Muito. gente, Que aí é a intimidade da gente, não tem nada a mas ver olha, com parceiro. eu trouxe essa frase Muito para bom. vocês entenderem que não existe. Você precisa da ginecologista ao longo da sua vida. Ela já falou aqui. Você é não uma vive coisa o outro. contínua. Você não vive pro outro, você É. vive pra você, a sua Então, intimidade. independente se você tem alguém ou não, você está se cuidando. Exatamente. É você se olhando. Exatamente. E até quando a gente tinha falado de doenças preveníveis, se essa mulher nunca teve uma relação sexual, nunca transou com um homem com penetração, ou teve relação com parceiras, com mulheres, mas nunca teve uma penetração, o que acontece? Tudo bem, a gente fica um pouco mais tranquila em relação ao HPV, mesmo assim a gente precisa olhar. Se você teve, eu só tive um parceiro a minha vida inteira, sou separada e nunca mais transei com ninguém, tem que fazer o preventivo, Não porque tem o jeito. HPV pode estar lá. Gente, E ele pode dar câncer. intimidade. A gente tem sangue aqui correndo na Uma veia, mulher hoje em humano. dia, a gente vê a vida sexual das mulheres. Eu tenho uma paciente de 84 anos, que ela diz que ela não se cabe nela de fogo. Que ela tem um marido 10 anos mais novo. Ai, gente, gente, sério? Que Sério, você acha que eu não vou máximo. fazer um preventivo nela? Não Vou. tem como. Com 80 fazer. eu vou. É. Eu vou Gente, essa estrogenizar. pessoa tem que ser entrevistada aqui, se ela Tem. aceitar. né? Uau! A gente vai, vamos lá, botar um estrogênio para lubrificar, para pegar uma boa coleta e vamos colher o preventivo. Não vou colher, vou. E outra coisa, a gente não é só pepeca. A gente é pepeca, É isso que eu peito, falei, é um todo. barriga, axilas, né, cabelo, pelo, acne, a gente tem tudo. Então, assim, a gente tem que se tratar. E, às vezes, a paciente desmarca a consulta porque está menstruada. Não vou desmarcar porque eu estou menstruada. Vai ser ótimo, mas é não ruim, faça né? isso. Mas eu sei que porque é o ruim. preventivo, ele é um momento da consulta. A consulta envolve mil outras É coisas. verdade, é um certeza, todo. né? A gente tem que trabalhar tudo. A gente tá falando Tudo. de trabalhar tudo. Não dá para colher o preventivo hoje, vamos examinar as mamas. Vamos conversar sobre depois o teu você vem, ciclo, gente, vamos ver o restante das coisas, vamos ver como é que tá a sua vida. Tem E um o preventivo checklist é um para fazer, detalhe. né? Que não é Exatamente. só o Mas eu preventivo. falei, um Então- autocuidado, gente, é vida, né? Você passa a ter vida. Uhum. Tem uma pergunta aqui, cólicas periódicas é sinal de algo grave? A gente pode pensar em endometriose, tá? Se a cólica... Então, a gente sempre fala que uma das indicações de que a pessoa pode ter endometriose é aquela cólica, que sempre vem e que a cada mês você tem a sensação de que vem mais forte. Então, isso é um sinal da endometriose, apesar da endometriose ser uma doençazinha traiçoeira, porque tem gente que tem endometriose profunda, com tudo colado e não sente nada. Você lembra Né? que quando eu operei, eu não sabia que eu tinha Pode ser endometriose? isso, tá vendo? Eu operei, foi pra tirar o útero. Eu tô lembrando aqui, caso aqui, né? Papo de mulher. Caso aconteceu isso. real, fato E ela me verídico. lembra que você me falou, você tinha. As minhas cólicas eram absurdas. Eu sei que eu gente, não eu gosto nem também de lembrar um passei trauma. sufoco. Acho que até esquece, né? Igual o parto, né? A gente esquece que sofre. Fica só aquela lembrança. Aquela lá lembrança, no mas eu meio. lembro que eram cólicas absurdas. E você falou pra mim que eu tinha endometriose e eu não sabia. Gente. Pois é, tá vendo? Então, assim- a cólica é importante, e às vezes começa da gente até poder já pensar nisso e rastrear na menina mais nova. 16, 17 anos, aquela cólica horrível, que ela não vai na escola, que ela tem que se entupir de remédio. E tem que falar isso, mesmo que ela não tenha relação. Entendi. É uma coisa, você não vai colher o preventivo na consulta, mas você vai investigar se ela não tem uma endometriose não, inicial. É fundamental, gente. Né, para poder a tratar e investigação. preservar a fertilidade dela no futuro. Agora, outra Tem mais pergunta. duas aqui Peraí, importantíssimas deixa eu falar depois. aqui. Daqui a pouco ela vai dizer que só falta um minuto. Não, já passou. Peraí, Lelê. Já passou. Só deixa eu falar. Eu tenho, Vai. eu Ela tenho fez assim, duas ó. perguntas Vai, aqui, vai. Lelê, que eu quero fazer muito. Primeira, que eu também já escutei. No ato sexual, existe um deslocamento do DIU? Pode acontecer? Não, no ato sexual Não encosta, né, gente? Isso é muito Não, importante. Mito! Mais um mito, mito, mais um gente. mito. Mais um Mito. mito. Não desloca, tá? O que acontece? O útero ele tem pequenas contrações. No momento do orgasmo, o útero contrai a beça. É um dos mecanismos, até para você turbilhonar o esperma e Até puxar pra ela pra deixar ela mais
nova a cada ano, hein? Fazer aquele exercíciozinho. Mas o que acontece? O útero Coitado. contrai, mas tem que ser uma contração muito vigorosa para você poder deslocar o útero. O que pode acontecer na hora da relação lá com o dedinho, não sei o quê, puxar um pouquinho a cordinha e tal. Mas não é a relação sexual que desloca o DIU. Ah, isso me deu tá? uma outra pergunta aqui. Gente, acho que a gente não vai conseguir acabar, não. O OB. Isso também é uma coisa que todo mundo fala. O OB, quando importante. você coloca, virgens podem usar OB? Vamos falar junto? Vão. Pode! Adorei! Porque esse é um Pode, mito também, né? pode. Se é virgem, porque eu lembro, eu vou contar, gente, olha, intimidade, mas tudo bem. Depois a gente Adorando, qualquer coisa Cláudia, corta esse. não Na verdade, corta, não. quando eu perdi a virgindade, na verdade, gente, eu falo que minha mãe, eu não perdi, eu achei. Eu fui tá bem mais certo. velhinha, eu tinha quase 20 anos, gente. Ah, Acredita? idade boa pra isso. Eu perdi muito tempo, mas tudo bem, mas foi boa. Naquela época, e minha mãe, a primeira coisa que ela fez pra dar de presente pra gente, mãe, tô contando. Ela veio com OB, caixinha de OB pra cada uma das filhas. Ah, gente, Agora lindo. vocês podem usar. Ai. Puta da vida, tá, gente? Eu não tava feliz, não. Tá. Não, com ódio, que a gente Eu achei que perdeu ela a foi virgindade. fofa, olha. Não era baby, não. Era baby, eu tô contando bonitinho, mas ela não queria que a gente deixasse de ser virgem, né? Então ela falou assim, agora vocês podem usar o B. Então eu vou falar com ela, agora vocês podem usar o B. Então é um mito isso também, né? Tem nada é a um ver. mito. Então vamos lá, olha só, gente. O ímen, ele é uma membrana, ele não é uma tampa, né? Ele não é um lacre. Então o que acontece? É uma membrana que é flexível e é aberta porque a menstruação tem que sair. Na maioria das mulheres, ela é aberta. Lógico que existem desempenhos imperfurados, mas a maioria é normal. Claro. Então o que acontece? Ele é uma membrana que vai abrir e né, é extensível. Abre e Um fecha. OB, gente, um mini tem assim, é um dedinho, né? Aí o médio é esse dedo e o super é esse dedo. Então a gente tem que pensar a partir é pequenininho. Que é vida, então, né? É vida. É assim. E aí o que acontece? Tentar usar, a virgem pode tentar usar o mini, tá? Sim, Existe pra- um aplicador que facilita a inserção. Sim. E lembrar que depois que ela coloca, se o fluxo for muito grande, o OB vai entrar assim e ele vai sair gordo. E o problema é na hora de sair, doer, incomodar. Entendi. Ah, mas olha, a minha membrana imenal, ela fez uma pequena laceração pequena, eu não sou mais virgem, gente. Ninguém vai botar você no IML pra saber se aquela membrana imenal foi rompida por um OB ou por uma outra coisa. E assim, você vai concordar comigo. Cláudia também. É o seguinte, Diga. gente, virgindade, a pessoa pode ter um ímen super íntegro, mas já ter feito coisas que a gente não fez até hoje. Gente, Então, como, a gente? virgindade não é Pelo garantia amor de Deus, nada. né? Pelo O ímen amor não é de Deus. garantia de virgindade de ninguém. Não, não é, Então, pode inserir sem nenhum problema, na hora de tirar pode incomodar um pouco, pode tentar usar sem nenhum problema, mas usa direitinho e fica tranquila, porque assim, isso não é sinal de que perdeu a virgindade. E a troca? Né? De quanto tempo a gente 4 em 4 horas. É, isso eu isso é sei que dá importante. candidíase, não 4 é? horas. Eu sei porque eu já e passei por outras coisas também, outras Já passei por isso, infecções. Fica ali esqueci de aquele tirar. sangue colecionado ali, então de 4 em 4 horas. Agora deixa eu fazer aquela pergunta. Claro, que eu quero vai, muito, vai que eu quero falando. muito. Olha só, gente, eu tô chegando à conclusão que quando a gente tem dinheiro assim, tem condições, você muda tudo a sua Óbvio. vida. Você se estica, você faz qualquer coisa, qualquer parte do É corpo. aquela pergunta, já tá aqui, vamos lá. E aí eu quero saber que eu passando o dedo lá no seu feed. A gente viu. Gente, Adorou, eu foi tô o que a gente amando mais essa mulher, adorou, né? gente. Deixe seu like. Não, comenta, deixa seu like. Deixe E seu compartilha. like. Compartilha. Ativa o sininho. Gente, e a gente falando, eu, Cláudia e Letícia, As e a duas gente coisas. falando sobre o rejuvenescimento. Aham. E aí, de repente, eu olho assim, dia 25 é a próxima sessão de rejuvenescimento. Eu Aí falei, ele eu vou gente, fazer. Eu falei, eu já fiz. Eu falei. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. O que Fala, acontece? pelo amor de Deus, que eu tenho Na milhões de verdade, dúvidas. eu até pedi pra gente tirar essa palavra rejuvenescimento, porque o rejuvenescimento parece que vai ficar Barbie. Lisinha, novinha. branquinha, novinha, não é bem assim. Até existem Sim. profissionais, inclusive é uma sociedade de ginecologia que está crescendo muito Isso eu queria para falar. procedimentos estéticos na vulva. Reverter, né? Porque aí faz plástica de pequenos lábios, Reverter. preenchimento, fio de PDO, tem de tudo que você pode Gente, imaginar. meu Deus. Radiofrequência. Essa é uma outra que eu gostaria de pra falar. estética É assunto, hein? íntima, Isso né? é assunto, hein? Então, assim, o objetivo do laser que eu faço lá, ele é para regeneração da mucosa vaginal. Porque na menopausa
fica-se ressecada, você pode ter incontinência urinária por ressecamento. Então, a gente vê as mulheres tendo uma queda de qualidade sexual qualidade de e vida de mesmo. vida. É porque dói, né, doutora? Começa a Fica doer. doloroso. Exatamente. Então, assim, o rejuvenescimento, vamos fazer um peeling, isso existe, eu não faço. Eu até fiz a formação, mas não faço porque não encheu meus olhos, não acho que é uma coisa. Gente, eu vou ter que Mas falar, peeling de pepeca, nunca vi tem isso. Não, na gente, vida. nem eu, olha, tem meu peeling, Deus fio do de céu. PDO e tem muita gente legal e que faz muito bem, tá? Sim, Eu não especializado. faço, eu preferi ficar mais na parte funcional. Então, quando a gente faz o rejuvenescimento, a regeneração com o laser, é isso, ele é uma luz, ele é uma energia, Dá o um, laser. dá um viço ali pra Na situação. verdade, ele melhora a elasticidade eu da lembro. Gente, que é vagina. fundamental. É fundamental. Aumenta a isso. lubrificação, estimula a síntese de colágeno. Então a gente vê, olha só que legal, mulheres que tiveram câncer de mama, que não podem fazer reposição hormonal. Olha, O laser não pode usar nem um perfeito. creminho com estrogênio vaginal. O laser é uma opção excelente. Gente, Aí não fantástico. dói, eu né? lembro que eu fiz, eu fiquei Não com dói, medo, Cara, lembra? era a lembra? próxima Falei, pergunta vai que eu ia doer, fazer, pelo amor de gente. Deus. Não. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Agora, esse negócio Dói. Não só dói, pra pegar não o dói. gancho. Exatamente, não dói. E essa coisa de rejuvenescer, todo mundo tá aqui revertendo as situações, é assim, é interessante pra quem, né, quem quer muito isso. Mas a coisa do laser, você falou rejuvenescer ali, acho que também é vida mesmo, principalmente se você não usar o hormônio. E É qualidade. quanto tempo dura? Então, vamos lá. Quanto tempo tem que Aí fazer? isso é importante. Vamos lá, a gente tem os protocolos, mas cada pessoa responde de um Sim. jeito, tá? Certo. Então, assim, a gente recomenda fazer uma vez ao ano, tá? 3 sessões uma vez ao ano. Tem gente que dura mais, tem gente que dura menos. Então, vai depender muito do teu perfil hormonal. Se você tá tomando uma medicação, quem tem câncer de mama toma tamoxifeno. né? A E avaliação. a Mas gente mais tem ou menos um aproximado, né? isso, a gente tem que observar e ver como é que tá também o teu grau de satisfação. Ah, tá lubrificado, não tá lubrificado, melhorou, piorou. Ah, eu fiz 3 sessões e ainda não tá como eu queria, vamos fazer a 4ª. Então, ou não, e 2 sessões tô ótimo, Você eu vai não quero mais avaliando, fazer. na Então, a gente realidade, segue né? o protocolo, mas tem que ser individualizado. né? Bom, aí tem uma pergunta aqui sobre o tabu. A gente já falou muito sobre isso. Ainda existe esse tabu de falar dessa intimidade da mulher, porque a gente sabe que hoje fala-se com mais facilidade. Antigamente era mais vergonhoso, discreto. A gente falou muito do outro podcast sobre vergonha, né? Lembra? verdade. Hoje ainda, você acha que esse tabu ainda está muito forte, essa intimidade da mulher, de falar sobre isso, as pessoas ainda têm muito preconceito? Não é bem preconceito, eu não sei. A partir da mesma forma que eu vejo pessoas que são muito abertas a isso tudo, falam com muita franqueza, eu ainda vejo muitas mulheres com muita vergonha, né? Então, eu vejo pacientes que vão com o marido na consulta. Só que o marido vai e ela deita lá e ela quer, não, cobre aqui. Gente, o marido dorme. Né? Cobre aqui, eu cubro. Será que vamos botar um na hora que lençolzinho. dorme deve cobrir tudo? Não, assim, porque são pessoas que Eu sei, têm é vergonha. isso. A gente Isso tem é que muito de respeitar. cada um, claro. É verdade. timidez. Né? Porque às vezes você tá tão assim, tu tá com o marido tranquilo, aí eu até esqueço, às vezes, não, desculpa, vamos botar aqui o lençolzinho. Aí eu Claro. já sei aqui, né? Na verdade, você tem que ser um pouco de psicóloga, né? Tenho. A gente vai falar Pois sobre é, isso, quem porque sabe você tem um que... dia, né? Olha que uma coisa muito legal, o tempo todo que você estava falando aqui, eu fiquei pensando, aí vem meu lado lá mesmo, a gente da psicologia, né, que acaba aflorando, né, É verdade, Sandra? sempre. A gente tem que ter o tempo todo muito cuidado. Você tem que conhecer a sua paciente, Você você não tem que sabe a saber ação como do outro, lidar né? com ela, você tem que ter uma sensibilidade incrível. Isso é uma das coisas que, quando eu fui me consultar com você, eu percebi. Isso é coisa que eu já tinha visto. Você tem essa sensibilidade, o jeito de você falar, você sempre calma, sempre tranquila. Eu lembro quando eu cheguei lá para fazer o laser, eu falei, meu Deus, esse negócio vai doer, pelo amor de Deus. E você nem parece que eu nem tava ali, né? Tipo assim, com a sua sensibilidade, claro, mas você foi me tranquilizando, aí alguma coisinha ali, um incômodo, mas essa calma toda. Então, acho que você tem esse processo também de ter que estar ali preparada para saber, para lidar com o outro. Porque a gente fala o tempo todo, a gente lida com o outro, Exatamente. né? Então, E eu lidar acho com que o outro você é eu uma acho que questão ela importante. também pega várias idades. Ah, sim. E aí você pega a da mais novinha, que talvez seja mais descolada para falar, mas você pega a senhora. Gente, eu lembro que a minha avó já é falecida. E lá pelas tantas... Então, a gente pode falar dela. Pode. É vozinha. Lá pelas tantas, assim, quando o meu pai faleceu, eu e meu irmão, a gente assumiu a minha avó. E aí veio a pergunta, vó, qual foi a última vez que você foi no ginecologista? Aí ela falou,
Pra quê de Elas têm ginecologista? Vou fazer o que em ginecologista? Tô nem mais casado com seu avô. Eu falei, não, vamos embora pro ginecologista. Eu levei ela na ginecologista Cláudia. A minha avó ficou tão constrangida. Eu ia falar isso, eles Mas têm ela muita ficou vergonha. tão Mas é a idade, né? É constrangida. muito antigo. Mas eu acho que assim, como é faixa etária e você tá aberta a tua porta, pode ir qualquer pessoa, você tem que ter essa sensibilidade realmente de entender Não, o ela processo tem, do não é todo outro. mundo que tem. Ela tem. Eu acho que você tem que fazer um trabalho aí. Por isso que, bem assim, forte. às vezes a consulta, principalmente a de primeira vez, ela demora, porque eu não conheço. E foi o que eu falei. Não, vou desmarcar porque eu tô menstruada, não vou fazer preventivo. Não. Gente, cara, o preventivo... Melhor ainda, que faz uma parte. O preventivo é um processo. A gente treina uma pessoa, a pessoa colhe o preventivo pra você, sabe? Verdade. É muito mais do que isso. E É o por isso todo. que a conversa Lidando inicial com o tem que outro. ser muito, porque... E no pré-natal, então não é só assim, vamos lá, quanto que é o parto e tá aqui o exame. Eu queria falar sobre isso. Você A gente não tem falou sobre que- parto. Gente, Você Vai ter que tem- ter outro podcast. Vai ter, e assim, e o pré-natal, a primeira consulta de pré-natal, gente, demora a vida. Por quê? Eu tô conhecendo aquele casal, eu tô conhecendo aquela mulher, eu tô conhecendo aquela É um, história. hein? São dois. São dois. São dois que vai ter o terceiro. Exatamente. Nossa. E eu vou conhecer aquela criança É. que vai entrar naquele contexto. É verdade. Então, é muito florido, é muito abrangente. E tem que ter esse olhar. Não dá pra fazer numa consulta de 10 minutos. Mas nem Tem- todo mundo tem Não, essa e- sensibilidade, né? Acho que você... Não, e você vai criando teve um esse- vínculo, porque foi o que você Exatamente. falou. Se é A uma última que coisa é mais que importante. é ad eterno, né? Se a gente tem que cuidar de todo o processo da mulher, se você não faz se Fazer você não tem uma assim. afinidade, isso não acontece. Uhum. Né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui no ginecologista foi uma mulher. E a foi mulher, homem. ela não foi. Essa é uma questão. Eu não vou em Gente, homens. eu não vou em homem. Gente, eu não vou de jeito Mas você nenhum. sabe que os homens, as mulheres... Eu estava conversando ontem, eu tive um jantar de um laboratório, eu estava conversando sobre isso. Geralmente as mulheres procuram os homens cirurgiões. Mas Eu é preciso engraçado. operar um câncer, um negócio. Eu- Você tem sua ginecologista mulher, mas você procura o cirurgião homem. Tirei o útero. Assim, Né, mas, achei gente, o que mulher. constrangimento. Gente, o constrangimento fica naquela É saca de homem. constrangedor. Mas assim, eu particularmente não gosto. Eu nunca Eu não gostei. Eu fui gosto uma também. vez, não sei, não me senti à vontade. E é Então, muito de cada um optei, é mesmo, muito de cada um. mas a gente vê as mulheres crescendo muito na ginecologia. Muito. Muito. Na obstetrícia, que a gente sai de casa, larga os Muito. filhos da gente pra ir, É, a maior parte é mulher. é verdade. A maior parte Agora é tem mulher. uma pergunta aqui da nossa Letícia, Ah. e que a gente falou muito. Que é ela como- vai mudar pro lado roda da força. Ela vai mudar. Vai mudar. Como perder essa síndrome de mulher Barbie? A gente estava falando o tempo Aham. todo na questão da Barbie. E você tem lá no seu feed muito bem escrito falando sobre isso. Então, pra gente fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Ah, não Acho que é fecha chave de não, ouro. que eu tenho mais uma tem que pergunta, fechar. pelo amor Então- de Deus. Então, A antes de gente vai fechar fazer com a parte 1 Barbie, e parte 2. tá vai ter que ser. Não, é que depois daqui, hein? Ah, tá. Ah, Tá bom. Tô pedindo live. Ah, é? Mas esse assunto, gente, É. vai ter a gente tem que fazer uma só sobre parto. Então, a da Barbie, né? Volta aí, rebobina, a gente deixa pro final, faz a sua pergunta e a gente fecha com chave de ouro com a Barbie. Essa Barbie tá causando. Cara, quando a gente viu... Vocês gostaram? A gente Estão viu no loucas. feed. A Cláudia, Acho que é tem a tudo a ver com Barbie. esse mundo. É o mundo. É o mundo hoje. Aham. Né? Vai, faz a Ai, sua deixa pergunta. eu me reconectar aqui que eu até esqueci a pergunta. Não tem problema. Vamos lá. Uma coisa que sempre me causou muita tristeza, eu tive muitas cólicas ao longo da vida. Aos 18 anos, eu descobri dois tumores, que eram do tamanho de 2 laranjas. Passei mal na academia, meu pai me pegou pelada, me levou para o hospital, fiz a cirurgia e tal. Só que, assim, o que eu vejo e que me dá muita tristeza, eu queria saber se você acha que isso ainda existe. Sabe aquela coisa? A mulher chegava perto de mim, a minha avó, a minha tia, eu me desfalecendo. Uma vez eu arranquei o vaso sanitário, eu ia sempre De pro cólica eu hospital. tive De cólica? De Nossa, cólica. minhas eram E aí ela batia Só assim, que eu tomava vinho, né? batia assim no meu ombro e dizia assim, vai passar, é isso mesmo. Sabe, assim, desvalorizando sim. essa dor, né? Que é uma dor autêntica, você tá Gente, sentindo. é uma dor. E eu acho que a mesma coisa vale pro parto. É. Uma vez eu vi um documentário que dizia assim, ela tá sentindo dor. E aí a enfermeira, isso é frescura, daqui a pouco passa. E assim, o que eu queria te perguntar é, você acha que isso ainda procede? Procede. Que mulheres
invalidam a dor de outras mulheres? Com certeza. Com certeza a gente vê isso diariamente. E outra coisa, invalidam portando bandeiras de melhores mães, melhores profissionais, melhores qualquer coisa, melhores amantes. Então, elas invalidam o tempo todo. Principalmente aquela mulher que consegue superar alguma coisa muito difícil na vida dela, em vez dela olhar para trás e falar assim, eu superei isso, eu vou ajudar outras pessoas que estão passando por isso, não. Elas falam, superei, sou foda. Bate no peito, sabe? Adorei. Agora Gente, vou montar isso me nisso. estressa muito, cara. E a gente tá aqui já, até ótimo você tocar nesse ponto, que o nosso propósito aqui, do Papo de Mulher, tanto ela no canal dela, no meu, mas a gente tem esse canal juntos, é ajudar a você a conseguir, a gente fala transformar e a passar por tudo isso. Porque a gente sabe o que é ter a dor, a gente passou por isso. Então, o cuidado de se preocupar com a dor do outro, gente... Você validar ali o que a pessoa está sentindo. Porque o que você está sentindo, o outro pode não sentir. Mas um dia, o que o outro sente, você pode sentir. Então, a gente tem que ter essa parceria. E eu acho que, até acho que isso já mudou bastante, né? Já melhorou muito. As mulheres hoje são mais unidas. Tem mais sororidade. Eu acho, não é? Eu Isso acho que vem isso de um mudou tempo bastante. vem Mas ainda melhorando. falta um pouquinho, ainda tem muita competição. Por isso é que esse mundo da Barbie é muito importante. A gente pode fechar com Vamos pra chave de Barbie, ouro. gente. A Barbie. Agora tem Barbie de todos os Próxima tipos, vez vocês né? vão botar uma Barbie sentada aqui. Ah, Minha filha gente, tem um monte. Eu vou dar uma de vamos fazer uma presente coisa, pra vamos comprar vocês. uma Eu Barbie. vou dar Todos Barbie os ali. tipos de Barbie agora, né? Tem todos os tipos. Tem Barbie agora, tem Barbie gordinha, Todas. tem Barbie magrinha, tem Barbie de cadeira de roda. Cadeira de tem rodas. Tem. Exatamente. Tem A todas. vida, né? A vida como ela é. Isso, exatamente. Então, vamos fechar com chave de ouro. Essa doutora maravilhosa. Ai, Aliás, gente, amei eu você. também não queria acabar, mas ela tem muito conteúdo, vocês não Lelê, imaginam. me arranja um A gente queria dar potinho pra levar lá pra presentinho casa. Ah, gente. obrigada. Um carinho pra você. Ah, É obrigada. um mimo, É um mimo, gente. mimo. Tem que mimar, É né? verdade. Ah, que bonitinho. Mostra pra câmera. Muito Olha lá. obrigada. E aí tem os produtinhos, Vou comer. né, da noite. Olha, Vamos que falar legal. rapidinho da Nute, vamos abrir um parênteses. Obrigada, pra eu vou falar. comer esse bombom pra casa. Ah, Claro. tá. A Nute é uma parceira tanto minha quanto dela e do canal. Assim, gente, o meu slogan pra Nute é: a Nute vai te surpreender. Porque é isso que ela faz. A noite cuida de você, É. cuida de seus cabelos. Vem Ela cá, esse cuida de cabelo é você. Nute, menina. É. Caramba, eu vou usar Você agora. não tem noção do antes e o depois da Nute. Você Maravilhoso. chega descabelado e sai plena, né? Plena, né, Lelê? É aqui do ladinho. E aí, então, pra fechar com chave de ouro, gente, vamos falar do mundo da Barbie, que é Aham. importante, principalmente quando eu falei essa questão que as mulheres têm muito essa competitividade uma com as outras, né? E não precisa disso. Pois é. Então, o que eu fiz naquele post é o seguinte, exatamente porque a gente tem essa tendência a querer perfeição. E é comum, eu conversando com uma amiga minha dermato, as pacientes chegam e falam assim, olha só, sabe como é que eu quero minha boca? Clica o filtro do Instagram. Eu quero essa boca que a minha Direto. boca Gente, isso fica é no muito filtro, bizarro. né? Isso é Eu muito quero a bizarro. pele. Eu tava brincando que agora quando eu vou gravar alguma coisa no meu Insta, não dá tempo de maquiar, né, gente? Ou você Claro, vive ou você não dá. maquia. Pra fazer. Aí eu clico o filtro, tô lá bonitona. Maravilha. Mas o que acontece? A gente quer a pele sem uma mancha, a gente quer o cabelo perfeito, a gente quer a cintura fina, enfim, um corpo que entre num determinado padrão. A gente quer pepecas lisinhas e branquinhas. Agora que até, a gente quer, né? A gente quer virilhas claras. Virgens, né? Virgens, virgin again. Virgin né? again, adorei. Virgin again. Só que o que acontece? Não é assim que é a vida, né? Você até pode, ou que nem eu escutava, minha mãe contava que tinha uma amiga da minha avó, que ela dormia depois do marido, Ai, e acordava antes pra se gente. montar. Mas, Ai, Naquela gente, já vi época. Atualmente, mais Existe. tem. Pessoas que a pessoa nem sabe como você é sem nada. Exato. Que a Uma vez pessoa eu não acorda sentei numa. descabelada. Eu Você sentei não outro dia acorda. numa A autenticidade churrascaria. é muito E eu importante. levei um susto que eu olhei pro lado, eu tava com aquela. Quem tava sentado do meu lado era aquele cara do Jogos Mortais, aquela máscara do boneco. Sei. Era uma mesa todo mundo, mas a menina tinha tanta coisa, ela era uma menina nova. Ela tinha cílios, ela tinha bochecha, ela tinha Todo boca, estilo. ela tinha um nariz, ela tinha um cabelo. E percebe, né? Que não... Gente, era um boneco. Eu olhei e falei, não dá. Aí foi aí que eu quis fazer o post. Porque inspirou. eu falei, gente, não dá, não é assim. A vida é real, a vida é olheira essa hora da noite, a vida é a unha que não fez. Não justificando, porque não é porque a gente... o cabelo tá branco, a raiz é um desleixo. Não é desleixo, gente, é vida. É a vida do dia E a a dia. gente coloca, que dá uma te- disfarçada. Exatamente. São a gente muitos tem papéis e muitas coisas que Gente, tem que cabelo fazer branco, ao tem que longo do
aumentar dia. de 15 em 15 dias. uma A gente diferença. tem condição. Por isso que eu fiquei loura. Aqui. Mas aqui ficou explicado, loura, blonde. linda e Mas o meu já não dá nem mais como loura, porque é 54, eu vou fazer já loura, nem loura já tá suficiente. É branco direto, então não tem nem como ficar loura. Pois é. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o autocuidado. A gente tá falando de Sim. autocuidado desde do início, que a gente começou a Autoaceitação. falar. E autoaceitação. Lógico que se você odeia o seu tufo branco, você vai pintar de 15 em 15 e vai ser sim. feliz. Agora, a gente tá sempre procurando uma outra pessoa para se comparar. Um modelo, Gente, um a filtro de comparação Instagram. É isso, A gente gente. falou A gente no- não E pode aí, comparar. a partir do momento. E aí, o que a gente faz? A gente abre a guarda para aquela bandeira que eu falei, das comparações, da Cara, pessoa isso que é não ajuda. terrível. Comparação não ajuda em nada. A partir do momento que você não tá feliz e você não tá se cuidando e se aceitando, você abre brecha para ser criticada, para ser Exatamente. comparada e para outras pessoas virarem e falar assim, vai passar, né? É por isso Que que é eu falo, você não tem que ser o outro. É. Você pode ajudar o outro, agora ser outro, você tem que ser você. Eu falo sempre que ser para ter, a gente falou muito isso isso. é Eu falo, verdade. isso é um slogan que todo mundo conhece, Aham. não estou inventando, mas eu criei o ser para vestir-se. Porque, na verdade, a gente fala assim, eu tenho uma calça, eu tenho uma blusa, eu tenho um óculos, mas quem é você? É. É verdade. Onde você quer chegar? Então, assim, no fundo, a gente está sempre em volta daquele Eu acho que a autoconhecimento, gente né? também busca, eu acho que virou uma, como é que eu posso falar isso? Virou uma engrenagem de uma busca incessante no automático, tá vendo? Automático. por um belo que não é atingível. Né? E aí o que me deixa muito preocupada é ver que cada vez mais As mais novas, nossa, são muito. as mais novas. Aí eu fico pensando assim, se você falou que você estava lá comendo lá no restaurante, você viu essa menina plastificada, eu fico me perguntando, quando ela chegar aos 30, aos 40, o que ela vai poder fazer? Ela não Nossa, pode fazer mais não nada, tem porque mais ela já como. fez Porque a prematuramente. gente sabe que não tem como, né? Outro dia, eu não sei se foi o Danilo Gentili ou o Marco Luque, não sei, alguém falou, era um cara desses engraçados, ele falou assim, num stand-up dele, ele falou assim, gente, hoje em dia, eu sou de uma época que a mulher de 70 anos fazia plástica para parecer uma de 20. Hoje em dia, de 20, faz um procedimento para parecer uma de 70 que fez uma plástica para parecer de 20. Adorei. Aí ele falou assim, verdade. é muito trabalho. Não, tá mulher. tudo trocado. Não, tudo trocado. eu acho que a questão mesmo eu vou terminar, Lelê. A vou gente tem fechar que aqui. acabar. Eu acho que Gente, mas vai ter questão- outra. A doutora Laura vai voltar aqui mais vezes. Eu não acho que tem a como. questão é de você não estar feliz com o que você vê no espelho. Pronto, aí você tocou no ponto principal. Eu acho que é uma questão muito. Quando- Que hoje está caminhando para o doente, para a doença. Para você ser feliz, você não precisa ter. Eu, de novo, falo, você precisa ser. E, na verdade, Ser e é isso bancar aí. quem você é. Felicidade, claro, gente, eu não estou dizendo para você não se cuidar. A gente não falou isso aqui. Não, a gente está falando Preste de autocuidado atenção. o tempo todo. Até porque, às vezes, por exemplo, eu falo muito lá no Instagram, você tá com cabelo branco, faz um rabo, prende, passa só um negocinho, dá para dar uma disfarçada. Faz um Aham. disfarce. Mas você precisa estar bem aqui, você tem que estar feliz. Quando você está feliz, fala a verdade, o vício na pele aparece. Na hora. Ah. O brilho, Gente, tudo. na Às vezes eu tinha hora. falado, nossa, tá tão linda. Gente, fez nada. Gente, aquela Tô sua feliz. foto Só estava energia. maravilhosa. Gente, vamos finalizar Bom, aqui. é isso aí, queremos E eu agradecer muito, foi maravilhoso. Já sei que tá bombando ali, pedindo live. Eu adorei. A gente E eu pode quero fazer pedir sim live para também, vocês né? seguirem a doutora Com Laura. certeza. Sabe por quê? Ao passar o feed, Não, tem muita coisa muito interessante. esclarecimento. Muito. E acho que muitas pessoas, muitas mulheres não têm acesso, de repente, a um profissional e você vê uma mulher E ela é digital qualificada. influencer, tá? Ela fala direto. Ela ali já tá tirando muitas dúvidas. Então, segue lá. engraçado, eu recebo muita pergunta, as pessoas mandam as dúvidas, às vezes a pessoa não sabe escrever direito. É, claro. Escreve. Eu fiquei assim, aqui 2 horas pra falar o nome lá, que eu não gravo. Não, gente, mas sou não da sabe. medicina. Então, assim, você vê que é uma pessoa que mora no sertão, que mora longe, que mora. E eu recebo muito, Nem eu faço chega lá a questão. informação, né? Eu faço questão de responder todas. Que bom, viu? Tá? Então, assim, Fala o quando seu eu abro caixinha Instagram. de pergunta, doutora DRA Laura Garamboni. A a gente gente, tá eu amei, colocando também. eu amei. Vale Também, muito a pena. muito obrigada. Gente, obrigada pelo Nossa, convite. primeiro Namastê. E olha, ela falou que ela usa filtro, mas ela tá aqui sem filtro nenhum. Ela é Gente, linda, a gente sabe que ela é poderosa. linda. Plena, tá plena. Plena, né? linda, feliz, Gente, olha maravilhosa. só, eu adorei. Eu vou querer bombom da próxima vez que vocês me convidarem não, de você novo. vai Muito obrigada. Pode me Isso convidar aí. de novo, que eu adorei. Muito bem, Muito obrigada, bom, doutora muito bom ter Laura. você aqui, muito Muito especial, bom. vai trazer energia boa pra gente. Então tá bom, da próxima vez eu venho de vermelho de novo. Então, bye bye. Até o Beijos. próximo papo Tchau, tchau. de mulher, porque Porque pode.